Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de desenvolvimento de projetos aqui do curso de Técnico Administrativo, turma D. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Vamos comigo aqui para o cantinho da tela e vamos ver na tela grande qual é a atividade de hoje. Partiu? Muito bem, nós estamos vendo aqui novamente o roteiro de aulas. No nosso primeiro encontro, lá no dia 15, nós pegamos todos os questionários, os 50 questionários que foram aplicados, fizemos a tabulação desses dados, vocês escreveram aí numa folhinha de caderno mesmo. A última aula que nós tivemos, você fez, com base nesses dados, alguns gráficos, uma apresentação de slides, e se nós estivéssemos presencialmente nessa terceira aula, o que você iria fazer? Você ia pegar esses slides que já está pronto, ia colocar no computador e você iria apresentar para o restante da turma os resultados obtidos. Quando eu falo apresentar os resultados obtidos, é óbvio que eu estou dizendo aqui que não simplesmente você ia ler o que está no slide, você ia ler também a pergunta, falar das porcentagens das respostas e a cada pergunta fazer um comentário, né, do porquê que você acha que obteve essas respostas. Isso é importante, né? Tentar entender o porquê teve aquele número de respostas numa determinada pergunta. Isso nos faz refletir. Mas como nós estamos distantes, nós não temos como fazer isso presencialmente do modo convencional. Nós vamos utilizar aí a tecnologia para fazer a apresentação. De que maneira? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer a apresentação dos resultados do questionário e eu vou mostrar agora na tela grande algumas possibilidades que nós temos, ok? Partiu tela grande! Ok, então nós vamos conhecer quais são as alternativas que você aí na sua casa pode utilizar para fazer essa apresentação. Obviamente que nós vamos ter que utilizar a tecnologia neste momento. Você tem algumas possibilidades. Eu vou começar aqui das mais simples para as mais sofisticadas, ok? Então, a mais fácil de todas. Se você tem aí um notebook ou um computador e um celular, você já consegue resolver. Por quê? Você coloca o seu notebook do seu lado, ok? E ao passo que coloque o celular para filmar você ao lado do notebook. Então, você vai estar aqui, o teu notebook aqui e o teu celular filmando na frente. Então, enquanto você estiver falando, você vai passando os slides manualmente e o teu celular estará gravando as duas coisas, tanto você quanto os slides. Eu não quero ver só os slides, eu quero ver você na tela também. Isso é essencial, ok? Então, isso é fundamental em todos os modos que nós vamos apresentar aqui. Então, essa é uma possibilidade. A mais fácil, você tem o computador notebook ou computador de bancada, você coloca o computador aqui do teu ladinho, ao passo que vai apresentando aquilo que está nos slides, você vai falando, olhando para a câmera, porque eu vou estar avaliando para dar a nota, né, aquilo que você está vendo ali no computador. Lembre também de comentar, não só ler o que está escrito, ok? Então, essa é a maneira mais fácil. Se você tem uma televisão grande, você pode fazer que nem um jornalista também, né? Você pode colocar aí o teu pendrive com os slides na televisão, né? Se colocar em pé ao lado da televisão e com o controle remoto ir passando os slides, que nem você vê no telejornal, né? O jornalista ali do lado vai passando ali as imagens e vai comentando. Você vai precisar da televisão neste caso, né? Do pendrive para colocar na televisão e também, do mesmo jeito, o celular para gravar você e a televisão ao mesmo tempo. Beleza? Então, essa é uma outra forma que, se você tiver um televisor grande que faz a leitura do pendrive, você consegue fazer a sua apresentação tranquilamente. Lembre-se também que você está sendo filmado, de colocar pelo menos uma roupinha assim, né?
para ficar parecendo aí, quem sabe, um jornalista, um apresentador. Fica bem legal esta parte. Aqui na aula de hoje, nós vamos mostrar para você como fazer a apresentação com o vídeo em um programa só. Qual programa? Aquele programa que vocês já utilizaram na aula passada, que é o próprio PowerPoint. Então, nós vamos mostrar hoje como você pode apresentar, né, aparecer no cantinho da tela, enquanto vai utilizando ali o PowerPoint. Porque o PowerPoint de vocês já está pronto. Então, se você tem o computador, você já consegue fazer isso aí sem utilizar outros programas. Vale lembrar que, neste caso, você precisa que o seu computador tenha a câmera e também a captação de áudio. Se é um computador de bancada, precisa ter webcam e microfone. Se é um notebook, geralmente já tem os dois aí. Se você não tem nenhum desses recursos, lembre de agendar um horário ali no Senai a partir da semana que vem para fazer essa atividade, que essa vai valer uma nota alta em relação aos outros que nós já fizemos. As demais atividades contaram presença, essa vai valer aí a nossa primeira nota, e assim que você terminar e eu assistir do lado de cá, eu já vou dar a nota para você, ok? Então, nós vamos aprender na aula de hoje como fazer isso através do PowerPoint. Professor, eu posso fazer através do celular? Pode. Existem alguns aplicativos que permitem que apareça você no cantinho e o PowerPoint na tela maior. A gente tem o Mobzen e também tem o KineMaster. Porém, eu não vou falar deles aqui porque eu nunca utilizei. Então, para ensinar um recurso que eu não sei como é que funciona, mas se você quer fazer somente através do celular, eu sei que é possível. Basta você ir aí num tutorial do YouTube e descobrir como é que faz, porque é possível fazer isso somente utilizando o celular. E, óbvio, o arquivo que você já tem em mão de apresentação de PowerPoint. Você vai colocar lá e o teu próprio celular, através desses dois programinhas que eu citei, Mobzen ou KineMaster, ele vai fazer com que a apresentação fique maior e você fique no cantinho. Mas aí você precisa verificar exatamente como funciona esse dispositivo, beleza? Então, lembrando já que o notebook, ele já tem o áudio e já tem a câmera também, então isso facilita, né? Se você tem o computador de bancada, precisa de uma webcam e do microfone. Você pode aí também marcar um horário com o Senai para que você possa fazer atividade lá. Mas o mais importante de tudo é que você não esqueça a apresentação de PowerPoint que você já tem pronta. Ela é fundamental para a sua apresentação agora, porque você vai apresentar não só o PowerPoint. Nós queremos ver você aqui, ó, no cantinho da tela. Então, tem que aparecer as duas coisas. Os slides que vocês prepararam e você falando também. Não pode só os slides e só uma voz no fundo. Não é isso que nós queremos, porque não seria assim que seria feito se a gente estivesse em sala. Você estaria no lugar do professor apresentando esse conteúdo se a gente estivesse em sala. Então, você já analisou os questionários, já criou os slides, então agora chegou a hora de apresentar as informações. Só lembrando, tá? Você tem as perguntas, você tem as respostas, tem os gráficos, mas não é só para ler o que já está lá. Não é textão, né? Slide não é textão. Você vai ficar... Não. Você vai ver a pergunta, vai falar as porcentagens e vai fazer um comentário. Qual é a sua percepção? Por que você acha que obteve aquela quantidade de respostas, ok? Então, isso vai gerar aí, no final, um pequeno vídeo, né? Com as informações, onde você vai estar no cantinho e os slides na tela grande. Qual tempo vai durar esse vídeo? Não sei. Depende do teu desenvolvimento. Você tem aí, com certeza, mais de 10 slides, entre 10 e 15 slides. Não tem como você apresentar isso em menos de 5 minutos. Não tem.
Então, você vai levar aí, quem sabe, de 10 a 15 minutos de vídeo, de apresentação. Pode ser que você erre, você tenha que editar alguma coisa. Para editar, você pode usar aí vários programas de edição de vídeo, e aí, inclusive, o celular tem vários aplicativos que fazem edição de vídeo. Então, o tempo vai depender do teu conteúdo e do teu desenvolvimento. Mas lembra, o importante não é só ler aquilo que está no slide, porque ler, se fosse só para ler, você já mandou o slide, eu faria a leitura. Eu gostaria agora de ver a sua apresentação e a sua interpretação daqueles dados, ok? Vamos ver aqui na aula de hoje como é que se faz com o PowerPoint. Então, eu selecionei aqui um slide que fala de dinossauros, não tem nada a ver com a apresentação de vocês, mas só para mostrar como é possível utilizar o próprio PowerPoint para fazer isso que você precisa fazer. Mas lembrando, se você vai usar o PowerPoint, né, você precisa aí ter um notebook com câmera e com áudio ou um computador com webcam e microfone ativado. Senão, você não consegue. Senão, você vai precisar fazer pelo celular. E aí, pelo celular, você tem que descobrir quais são as outras maneiras existentes para fazer tal coisa. Sempre lembrando, você pode marcar o horário no Senai para fazer essa atividade lá nos notebooks, né? Você vai precisar de um notebook, não no laboratório de informática nesse momento, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, na aula de hoje, como fazer passo a passo uma apresentação de slides com você no cantinho e apresentação grande. Primeiro, nós vamos mostrar a parte de trás, quais são as funcionalidades, né? E depois a gente vai ver pelo lado da frente como é que ficou a apresentação, beleza? Partiu a apresentação. Muito bem, eu estou com a tela aberta aqui do meu computador e eu vou mostrar para vocês passo a passo de como vocês vão fazer para criar a sua aula, a sua apresentação, porque não precisa ser uma aula, no PowerPoint e utilizar vídeo e áudio no PowerPoint mesmo. Eu geralmente, quando estou utilizando as aulas, eu uso outros programas, como o OBS Studio, Zoom, mas aqui, quando você quer fazer só a apresentação, né, só a apresentação para enviar para alguém, você consegue fazer isso diretamente do PowerPoint, com a sua imagem e com o seu áudio. Então, vamos ver como é que funciona. Então, você precisa ter aqui, primeira coisa, a sua apresentação pronta. Então, eu tenho aqui uma apresentação com 10 slides, que eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá? Então, uma apresentação de um tema qualquer aqui que eu peguei, né, que eu já tenho pronto no computador, que é um tema que eu gosto bastante, que é sobre dinossauros. Então, eu tenho essa apresentação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é montar a sua apresentação. Então, essa aqui tem 10 slides. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei, depende da sua apresentação. Mas primeiro eu quero mostrar como funciona o programa de gravação. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, apresentação de slides. Apresentação de slides. Daí você vem aqui, gravar a apresentação de slides. Gravação do começo. Então, caminho bem fácil. Apresentação de slides. Gravar a apresentação de slides. Gravação do começo, ok? Ele vai abrir essa telinha aqui, ó, e eu já apareci aqui no canto. Por que que eu já apareci aqui no canto? Porque eu já estou com a minha câmera ativa. Eu estou utilizando aqui um notebook, ok? O notebook geralmente já tem a câmera e já tem o microfone embutido. Então, nesse íconezinho aqui, ó, aparece o meu microfone e a minha câmera, que já fazem parte do aparelho. Se você está no computador convencional, você precisa instalar uma webcam e também um microfone, ok? Você pode usar o teu microfoninho aí, o teu foninho também do próprio celular para estar fazendo isso e evita até ruídos, ok? Então vamos para os botões que aqui fazem parte desse programa. Eu tenho aqui, ó, primeira coisa interessante, que a única coisa que a outra pessoa vai ver depois que você fizer a sua apresentação é essa parte em branco. Toda essa parte em preta aqui, a pessoa não vai ver, é só você que está vendo isso aqui.
Então, nesse momento da aula, você está vendo porque eu coloquei para gravar essa parte e, obviamente, eu não estou gravando nesse momento o PowerPoint, porque aqui está até desligado, né? Aqui você pode fazer anotações. Que anotações são essas? Ou seja, no decorrer dos slides, você pode colocar algumas anotações aqui, porque é só você que está vendo, então quando chegar naquele slide, você pode ler o que está escrito nessa anotação e ninguém vai saber que você leu, mesmo porque está bem pertinho do centro da câmera ali, ok? Então essas são as anotações, ok? Nós temos aqui o gravar, o parar e o reproduzir, muito simples isso, né? Bem fácil. Como você pode perceber, está parado, não está gravando aqui, né? Está parado. Nós temos os botões aqui de direcionamento, para frente, para trás, tá? Então nós vamos ir e voltar aqui conforme a necessidade. Nós temos aqui a caneta, tá? Eu posso pegar qualquer cor, aqui eu vou pegar uma cor azul e eu posso rabiscar, né? Escrever alguma coisa. Ah, não gostei, é só apagar, então vem aqui e apago o que eu fiz. Ah, eu tenho aqui também o marca-texto, então posso escolher a cor do marca-texto e grifar uma palavra, uma expressão que eu queira dar foco durante a minha apresentação. Se eu não gostar também, o que eu venho? Venho aqui e apago aquilo que eu fiz. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho aqui opções de ponteiro, aquele ponteiro laser, né? Aquela ponta vermelhinha, que é interessante também você utilizar durante as suas apresentações. Eu vou deixar aqui na canetinha normal, ok? Muito importante também durante a sua apresentação que o seu microfone fique ativo, porque se eu desligar, ele sumiu. Então, aqui eu deixo ele ativo e aqui a câmera, né? Se eu tirar a câmera, não vai aparecer eu ali, né? Então, é importante que isso aconteça, que tanto o microfone quanto a câmera estejam ligados. Você pode querer, provavelmente, não ficar olhando para você aqui no momento da apresentação, que ela começar. Aí você pode fazer o quê? Você pode simplesmente tirar a sua foto daqui, a tua imagem daqui. A sua imagem vai aparecer igual do outro lado no momento de gravar, mas você durante a apresentação, você não vai ver você mesmo. Então fica uma coisa a menos para você prestar atenção. Eu vou deixar aqui. Detalhe muito interessante que sempre que for gravar, tem que estar os dois ligados. Você não consegue gravar, se você clicar em gravar e tentar ligar a câmera no meio, você não vai conseguir fazer isso. Então você precisa fazer isso antes de iniciar a gravação, ok? Outro detalhe muito importante é ao passar de slides. Eu vou passando. Então, o que é o detalhe aqui? Quando você vai mudar de um slide para o outro, procure terminar tudo que você tem de falar sobre aquele slide antes de passar. Qual que é a dica? Termina de falar, espera uns 2 segundos, passa o próximo slide. Passou o próximo slide, espera mais uns 2 segundos, passa o próximo slide. Então, sempre antes ou depois de passar o slide, espera 1 segundo ou 2. Nunca passe um slide falando, porque ele não vai pegar essa transição de fala. Então, você tem que falar tudo o que precisa, aí você passa o slide, espera um pouquinho e aí começa a falar novamente, ok? Aqui, nesse xizinho, quando você estiver gravando, lá quando você voltar, né, no programinha do PowerPoint, cada um dos slides vai ter um videozinho seu com a sua fala. De cada slide tem um vídeo com a sua fala. O que esse programinha ele vai fazer? Ele vai juntar tudo em forma de vídeo. Mas nesse momento aqui você pode remover, por exemplo, só a gravação atual. Só esse slide aqui não ficou bom, então eu posso ir lá naquele momento e refazer só esse slide e não todos eles. Agora, se você achar que precisa refazer
toda a apresentação, você pode vir aqui remover gravações de todos os slides e você vai zerar todos os slides, ok? Perceba aqui que eu tenho os 10 slides, né? E aí a gente pode começar a gravação, ok? Então eu vou deixar ativo aqui, ó. E depois que eu começar, eu vou fazer aqui como se estivesse apresentando mesmo. E tudo o que vocês vão ver acontecer aqui, né, por trás, que é o que vocês estão vendo nesse momento, vocês vão ver depois como é que ficou com a apresentação pronta, ok? Então o tema é dinossauros. Então eu vou botar para começar aqui, ó. Verifico novamente se está tudo ligado, porque se esses dois aqui não estiverem ligados, você não vai conseguir aparecer aqui. E você precisa aparecer aqui neste cantinho. Esse cantinho aqui eu não consigo aumentar o tamanho da imagem. Você vai ficar desse tamanhinho, bonitinho. Aí é um detalhe interessante, né? Em todos os slides que você fizer, olha, em nenhum deles tem conteúdo deste lado aqui, né? Justamente para você não atrapalhar a escrita ou a fotografia que você mesmo colocou na apresentação, ok? Vamos começar a apresentação para ver como é que fica. Tem a contagem regressiva. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre dinossauros. Você gosta do assunto? Eu gosto bastante do assunto. Tenho estudado nos últimos anos sobre esse tema e tem coisas bastante interessantes para a gente comentar sobre esse argumento. Então, o primeiro slide que eu quero passar para vocês aqui é que a palavra dinossauro, vou usar até o marca-texto, significa largato, terrível. Essa palavra era nova e surgiu em 1842 através desse pioneiro da paleontologia, o Richard Owen. Então ele foi a primeira pessoa que utilizou a palavra dinossauro. Por isso que você não encontra essa palavra nos livros antigos. Professor, existe dinossauro na Bíblia? Não com o nome, porque a Bíblia é muito antes desse termo. Mas se você olhar algumas descrições de alguns animais, você vai perceber que eram descrições talvez de alguns dinossauros. Vou deixar aqui, talvez. Depois a gente vai falar sobre isso. Nós temos aqui um braquiossauro e nós temos aqui também uma outra definição bem interessante. Porque a gente confunde o que é dinossauro. Dinossauros são somente os répteis terrestres. Dinossauro era todos os terrestres. Nós tínhamos outros animais que conviveram com os dinossauros, outros répteis também? Sim, nós tivemos, mas somente os dinossauros eram terrestres. Os que voam, né, os répteis que voavam, eles tinham o nome de pterossauros. Eles não eram dinossauros, eles eram pterossauros. Todos os répteis voadores eram dinossauros. Esse aqui, por exemplo, é um pteranodon. Tá? E aí, da mesma forma, nós temos os répteis aquáticos. Os répteis aquáticos são chamados de preciosauros. Então, são 3 categorias de animais que conviveram no mesmo período, mas são nomes diferentes. Dinossauros eram terrestres, pterossauros os que voavam e preciosauros os que viviam na água. E alguns aí dizem, né, com base no evolucionismo também, que os dinossauros eles não desapareceram, mas simplesmente se transformaram nas aves que nós conhecemos hoje. É o que diz mais ou menos aí esse carinha aqui, o Darwin, né, da Origem das Espécies. É o cara mais conhecido ali da origem da espécie. Então ele diz que uma espécie pode se transformar em outra espécie. Eu particularmente não acredito muito nessa teoria. Ele inclusive traz algumas imagens no seu livro dizendo que um urso com a boca aberta na beira de um rio tentando capturar um peixe, depois de milhões de anos pode virar um tubarão. Imaginou essa cena? Então é mais ou menos isso que você está vendo aqui, ó. Um dinossauro que ao período longo de tempo se transformou numa ave. Então não acho muito factível essa ideia. Existem
outras teorias. Porém, eu tenho o livro do Darwin aqui e gosto de estudar para ver como é que é, né? Tenho vários outros livros que falam do assunto. Outra coisa interessante também, né? Datação de radiometria. A gente conhece muito o carbono 14. A coisa interessante é que o carbono 14 consegue, no máximo, atingir até 50 mil anos para trás. Além disso, ele não consegue detectar carbono 14. Qual é que as pesquisas vêm dizendo nos últimos dias, nos últimos tempos, que nós temos fósseis de dinossauro com carbono 14. Alô, qual é a possibilidade disso acontecer realmente? Ok? Então, essa é a apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e se ficou alguma dúvida, você pode pesquisar e se aprofundar mais sobre isso. Ah, muito bem, parei o vídeo aqui, a gente vai ver como é que ficou lá do outro lado depois, mas lembrando que agora o que eu tenho que fazer aqui, eu posso fechar essa telinha, só que eu não posso fechar essa tela aqui do PowerPoint. Lembra que eu falei que para cada slide ficaria um vídeo meu? Ó, está aqui, ó, o vídeo meu do slide para cada um deles. Então, para cada um eu tenho essa apresentação, ok? Eu não posso simplesmente fechar aqui, porque senão eu perco essa apresentação. Eu quero transformar tudo isso que eu falei em vídeo. Eu venho aqui em Arquivo, Salvar como. Vou salvar na área de trabalho, que é fácil de localizar. Vou deixar com esse nome mesmo. E aqui onde está tipo, apresentação do PowerPoint, você tem que colocar aqui ó, em vídeo MP4, MPEG 4. E aí você vai clicar em salvar, ele vai salvar na sua área de trabalho. Perceba aqui embaixo ó, que vai demorar um pouquinho, ok? Porque dependendo do tamanho da sua apresentação, vai demorar até converter todas elas em formato de vídeo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos aguardar preencher esse tempo e aí sim nós vamos ver como é que a apresentação ficou lá do outro lado, para que o que você viu antes aqui foi a parte de trás de quem está montando. Agora nós vamos ver a pessoa que vai receber o arquivo, como ela veria essa apresentação, ok? Vamos para lá, então. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre dinossauros. Você gosta do assunto? Eu gosto bastante do assunto. Tenho estudado nos últimos anos sobre esse tema e tem coisas bastante interessantes para a gente comentar sobre esse argumento. Então, o primeiro slide que eu quero passar para vocês aqui é que a palavra dinossauro, vou usar até o marca-texto, significa largato, terrível. Essa palavra era nova e surgiu em 1842 através desse pioneiro da paleontologia, o Richard Owen. Então, ele foi a primeira pessoa que utilizou a palavra dinossauro. Por isso que você não encontra essa palavra nos livros antigos. Professor, existe dinossauro na Bíblia? Não com o nome, porque a Bíblia é muito antes desse termo. Mas, se você olhar algumas descrições de alguns animais, você vai perceber que eram descrições, talvez, de alguns dinossauros. Vou deixar aqui, talvez. Depois a gente vai falar sobre isso. Nós temos aqui um braquiossauro e nós temos aqui também uma outra definição bem interessante, porque a gente confunde o que é dinossauro. Dinossauros são somente os répteis terrestres. Dinossauro era todos os terrestres. Nós tínhamos outros animais que conviveram com os dinossauros, outros répteis também. Sim, nós tivemos, mas somente os dinossauros eram terrestres. Os que voam, né, os dinossauros não, aliás, os répteis que voavam, eles tinham o nome de pterossauros. Eles não eram dinossauros, eles eram pterossauros. Todos os répteis voadores eram dinossauros. Esse aqui, por exemplo, é um pteranodon. Tá? E aí, da mesma forma, nós temos os répteis aquáticos. Os répteis aquáticos são chamados de
Plesiosauros. Então, são 3 categorias de animais que conviveram no mesmo período, mas são nomes diferentes. Dinossauros eram terrestres, pterossauros, os que voavam, e plesiosauros, os que viviam na água. E alguns aí dizem, né, com base no evolucionismo também, que os dinossauros eles não desapareceram, mas simplesmente se transformaram nas aves que nós conhecemos hoje. É o que diz mais ou menos aí esse carinha aqui, o Darwin, né, da Origem das Espécies. É o cara mais conhecido ali da origem das espécies. Então ele diz que uma espécie pode se transformar em outra espécie. Eu, particularmente, não acredito muito nessa teoria. Ele, inclusive, traz algumas imagens no seu livro dizendo que um urso com a boca aberta na beira de um rio tentando capturar um peixe, depois de milhões de anos, pode virar um tubarão. Imaginou essa cena? Então é mais ou menos isso que você está vendo aqui, ó. Um dinossauro que ao período longo de tempo se transformou numa ave. Então não acho muito factível essa ideia. Existem outras teorias. Porém, eu tenho o livro do Darwin aqui e gosto de estudar para ver como é que é, né? Tenho vários outros livros que falam do assunto. Outra coisa interessante também, né? Datação de radiometria. A gente conhece muito o carbono 14. A coisa interessante é que o carbono 14 consegue, no máximo, atingir até 50 mil anos para trás. Além disso, ele não consegue detectar carbono 14. Qual é que as pesquisas vêm dizendo nos últimos tempos, que nós temos fósseis de dinossauro com carbono 14. Alô, qual é a possibilidade disso acontecer realmente? Ok? Então, essa é a apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. E se ficou alguma dúvida, você pode pesquisar e se aprofundar mais sobre isso. Muito bem, então você acabou de verificar aí quais são as funcionalidades que você pode ativar aí no seu PowerPoint para fazer essa apresentação, onde ficou o slide grandão e você no cantinho. Lembre sempre de deixar as imagens do slide um pouco recuado, para que você não atrapalhe aquela partezinha onde você aparece ali, não atrapalhe os gráficos. Lembre também de ativar as câmeras. Então, é interessante nessa apresentação que você use aí, né, as canetinhas, o laser, o marca-texto, porque são recursos que já estão disponíveis nesse software. Então, aí fica fácil, né? Fica fácil, basta você ter aí os slides prontos e já está pronto, né? Você já deixou isso pronto desde a aula passada. Agora é só sentar na frente do computador e fazer essa apresentação de vídeo. Se prepara aí, faz um roteirinho daquilo que você tem que falar, faz essa gravação e envia para a gente, ok? Bem tranquilo. Lembrando que você pode fazer isso também. Se você não quiser gravar com o PowerPoint, você pode se colocar ao lado do computador ou do notebook, com o celular à frente gravando vocês dois, né? Enquanto você vai passando a apresentação, você vai falando, mas lembre sempre de centralizar bem as duas imagens para que não fique longe e a gente não consiga ver o que está na tela do computador. Tem isso também. Você pode fazer isso na televisão, né, que nem um jornalista, e você pode utilizar aí os aplicativos de celular, o Mobizen ou KineMaster, e para isso você precisa verificar como faz. Eu falo sempre dos aplicativos, porque geralmente, né, a galera aí já conhece os aplicativos, já sabe utilizar esses recursos, né, que talvez nós aqui não utilizamos. Eu prefiro sempre o PowerPoint, porque já está tudo ali, ó. Eu já estou aqui na frente de um computador, basta eu ativar e faz tudo sozinho. Já tem o slide, já tem o áudio, já tem a câmera. Então, para mim é fácil, ok?
Muito bem. E como é que nós vamos enviar esse arquivo, já que ele vai ficar um pouco pesado, já que vai durar aí, quem sabe, uns 10, 15, 20 minutos de apresentação, no mínimo 10, eu tenho certeza que vai dar, com menos de 10 minutos, eu duvidaria até da qualidade desse material, né, da quantidade de informações, porque você só blá, 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 blá e passou, blá, 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 blá e passou. É óbvio que vai durar aí entre 10 e 20 minutos, para ter uma boa qualidade. E óbvio que não dá para enviar isso através do WhatsApp, né? Você pode colocar aí numa nuvem e disponibilizar o link para que eu faça a correção desse material. Mas uma outra maneira também é que você possa postar esse vídeo no YouTube, né? Manda o link para mim, eu assisto deste lado e assim que assistir, você já pode tirar do ar o teu vídeo, beleza? Não precisa ficar lá, eternamente o teu vídeo. Se você tem um canal que quer deixar lá o teu vídeo, não tem problema nenhum. Mas pelo menos você pode postar o vídeo lá pelo YouTube, que daí o tamanho não vai ser importante. Essa aula está indo pelo YouTube, essa aula aqui dá mais de 30 minutos e você pode gravar algo de 2 horas tranquilamente aí e postar pelo YouTube. Então, aí não é um problema de tamanho. Então, como nós fazemos, você vai lá, posta no YouTube, manda o link para mim, assim que eu assistir, eu já te dou a nota que você tirou, e aí se você quiser tirar do ar o vídeo, você pode tirar, se não, você deixa lá tranquilamente no seu canal, beleza? Qualquer pergunta, estou aqui disponível, lembrando, essa é uma atividade que vale nota, não vale só a presença, você vai pegar todas as duas atividades das duas últimas aulas, que você já veio trabalhando, e agora chegou a hora da avaliação. A partir da próxima semana, a gente já vai começar agora a escrever o nosso TCC, que também é prático. Nosso aqui não temos muita teoria, não. Agora é mão na massa, beleza? Então, essa foi a nossa terceira aula da disciplina de desenvolvimento de projetos. Nos vemos na semana que vem, na nossa quarta aula. Até mais, pessoal. Estou esperando o vídeo de vocês. Tchau!